Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus maravilhoso, que o amor, que a presença espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja uma constante em nossa vida e que nós, como seus alunos, estejamos sempre atentos para aprender mais, para imitá-lo em tudo. Meus amados, hoje, terça-feira, a gente vai dar continuidade à nossa lição bíblica desta semana, a lição 21, onde o título nos diz que o Senhor é a nossa rocha eterna, né? Ontem, na segunda-feira, nós estudamos as perguntas 3 e 4. Na pergunta 3, nós aprendemos que a palavra do Senhor diz que o caminho das pessoas direitas, das pessoas que andam um caminho reto, né? Justiça, honestidade, verdade, buscando praticar o amor ao próximo, as verdades bíblicas, né? Diz que o caminho dessas pessoas é um caminho mais fácil, é um caminho fácil. Por quê? Ele explica. Porque o Deus justo, ele vai aplanando o caminho, tirando as pedras, né? A luz ali evita os buracos, o escorregão, a queda, o machucar, né? Claro que isso aqui é uma figura de linguagem, não fala de um caminho literal, mas de uma jornada durante toda a nossa vida, enquanto a gente está vivo, né? As coisas que acontecem na nossa vida, problemas que que podem nos machucar, nos destruir até, e aí aqueles que realmente andam no caminho direito, no caminho da obediência a Deus, a vida é muito mais fácil. A vida, para quem escolhe a transgressão, é muito mais difícil, né? Claro. E aí, o remanescente aqui, ele declara, né? Ele, em oração a Deus, ó Senhor, nós estamos seguindo o caminho das tuas leis, da obediência, né? E fazemos isso porque nós colocamos no Senhor a nossa esperança. E o nosso maior desejo aqui agora é te conhecer e viver uma vida o tempo todo pensando em ti. Que testemunho, né? Isso é muito lindo, isso é muito... Eu diria que o verso mais importante desta lição foi esse que nós lemos ontem, ali de Isaías 26, 7 e 8. E vimos também na quarta pergunta, quando foi declarado, né, o Isaías no lugar, assumindo a figura do remanescente em todos os tempos, de todo o meu coração, com todo o meu coração, eu quero estar contigo de noite, né? Com todo o meu ser eu procuro conhecer a tua vontade, sempre para fazer a tua vontade, para te agradar, né? Porque agradar a Deus é viver uma vida boa, num caminho bom, né? Ele diz aí, ele conclui, né? Porque o Senhor, quando julga e castiga, né, os ímpios, né, os moradores da terra, que não querem aprender com o bem, mas só aprendem com o juízo, né, com a justiça, ele deixa bem claro isso aqui, né? Ainda que o Senhor tem, né, e tem abundância, compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem com a compaixão que Deus usa para com eles, né? Eles não aprendem com o que é certo. Constata aqui o profeta Isaías, né? Inclusive ele fala lá de Jerusalém, do povo de Deus, né? Do profeta do povo de Deus, mesmo que neste país, lá em Jerusalém, né? Onde o povo diz que é direito, eles continuam a fazer o que é mal, e eles não se importam com a tua grandeza, né? A grandeza de Deus. Eles não tinham respeito, reverência, santidade, né? Pela pessoa de Deus, né? Pelo que Deus era, pelo que Deus é, claro, né? E pelo que Deus faz, né? Por eles, fazia por eles. Dando continuidade a esse raciocínio, na quinta pergunta nos diz assim: por que os inimigos do Senhor ficarão envergonhados? O verso 11 diz: ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, mas os teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados.
que o fogo da tua ira os devore. Aqui uma linguagem muito dura, uma linguagem de juízo, claro, né? Até porque a Bíblia, ela não tem vergonha de falar de juízo, de falar, né, entre aspas, da ira de Deus, né? A ira de Deus, o termo usado aqui é uma linguagem para que o homem compreenda o momento em que a graça de Deus, depois de pisada, humilhada, rejeitada, o Senhor realmente julgue, né, e condene as pessoas. O termo ira aí, porque é um momento de grande destruição, de fogo, de morte das pessoas, né? E essa é a linguagem. Mas Deus não é um homem desequilibrado que se ira, se descontrola emocionalmente. Deus não é assim. É apenas uma palavra que é usada não para definir o caráter de Deus na sua essência, mas para que o homem compreenda que é um momento de muita dor para eles, né? De vergonha, né? Que a palavra usada aqui é vergonha, né? Serão envergonhados, né? Então a Bíblia, ela não tem vergonha de dizer, não tem medo de dizer que haverá um juízo, que o Senhor, enfim, castigará com a morte eterna aqueles que rejeitaram a sua graça, a sua salvação, para que o mundo, né, não porque Deus quer destruir as pessoas, mas para que o mundo seja um mundo perfeito. Um mundo sem pecado, um mundo sem violência, um mundo sem desonestidade, sem mentira, sem falsidade, né? Um mundo sem trevas, em plena luz. Para que ele faça isso, ele tem que acabar com todo o mal. E aqueles que estiverem agarrados com o mal, é uma questão de lógica, vão ser destruídos, claro, né? Obviamente. Então, a Bíblia, ela não tem medo, como tem medo os teólogos, alguns teólogos que nas suas igrejas têm vergonha de falar de juízo, tem vergonha de falar que um dia Deus há de julgar o mundo, mas a Bíblia não tem esse medo e essa vergonha, né? E nós também não devemos ter de falar disso. Não devemos falar isso com ameaça, ameaçando ninguém, nem com raiva de ninguém, não, mas falar de algo que vai acontecer. Somente isso. O nosso amor pelas pessoas precisa continuar, né? Mas essa verdade precisa ser dita. E aqui nesse contexto aqui está dizendo exatamente isso. É que os ímpios, eles não conseguem enxergar que um Deus justo, como um juiz, ele tem a sua predisposição, fala aqui de mão levantada, né? A sua mão está sempre pronta para agir em defesa da justiça. Está levantada para eliminar o mal, para castigar o mal. Se não fosse assim, ele era injusto, Deus era injusto. O ímpio não consegue, porque se ele enxergasse, ele não ficava fazendo tanta maldade contra o seu próximo, contra o mundo, contra as coisas, fazendo mal até a si mesmo. Se ele enxergasse isso, eles não, como diz o texto, eles não fariam isso, né? Então, por não conseguir enxergar, entender essas coisas, eles vivem assim, né? E então, ele chega à seguinte conclusão aqui, né? Isaías na figura do remanescente. Entretanto, ou porém, quando eles se enxergarem o teu cuidado, o teu grande amor pelo teu povo, aí eles vão ficar envergonhados. Ora, o ímpio, se ele perceber que Deus tem um cuidado com seu povo, ele abençoa aquele que procura andar na justiça, ele também queria ser daquele jeito, mas ele não consegue enxergar. O problema é que ele foi cegado pelo Deus deste mundo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a sexta pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Apesar de dominados pelos povos pagãos, o que deve o servo de Deus reconhecer? Ou seja, mesmo que o servo de Deus esteja sob dominação, seja um servo, seja um escravo, esteja debaixo de ordem, como, né? A maioria do mundo moderno acha que é livre, mas o quão livre nós somos? É um questionamento, né, que nós devemos sempre fazer. Não que isso possa levar o homem a ficar preocupado, a dizer que não, né? Mas com um raciocínio saudável, né? Raciocínio leve, saudável. Pois bem, o texto aqui de Isaías 26, 12 e 13 diz assim: Ó Senhor, tu nos fazes prosperar
Tudo o que conseguimos é feito por ti. Ó Senhor nosso Deus, temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses, mas confessamos que só tu é o nosso Deus. Aqui existe uma confissão também de Isaías na figura do remanescente. Ou seja, essa figura cabe não só a Isaías, mas cabe aos apóstolos no tempo de Cristo, cabe aos cristãos que permaneceram fiéis à palavra de Deus durante a Idade Média, né? Nos séculos agora mais próximos, passado, assim, conosco agora no tempo atual, né? Serve para o remanescente em todas as épocas, inclusive antes de Cristo, né? Claro. O texto aqui é 600 anos antes de Cristo. Pois bem, então, quando nós lemos esse texto aqui, Isaías está confessando, está reconhecendo, né, que Deus fazia aquele povo prosperar, né? E ele reconhece aqui que havia conseguido muita coisa. Tudo que eles conseguiram, né, foi o Senhor que promoveu essas conquistas para eles. Mas ele também reconheceu algo, né? Que eles estavam sendo oprimidos, dominados aqui, por outros povos, né? Oprimido em que sentido? Militarmente, economicamente, não é? Que desde que mundo é mundo, uma nação sempre quer ser mais poderosa do que a outra, senão, em plena era da informação, nos dias atuais, não veríamos, né, nações tão poderosas numa corrida militar para quem tem a maior bomba atômica, para quem tem a sua maior estrutura econômica, quem domina. Todo mundo quer dominar, todo mundo quer crescer, quer ser o primeiro, né? Sempre houve isso. Não importa se a nação é cristã, não importa se a nação é de qualquer religião, né? Isso é uma cegueira, né? As pessoas ser prósperas é uma coisa, agora a pessoa ser próspera e na sua prosperidade está pensando em se armar até os dentes para proteger as suas riquezas por causa da maldade do outro, você veja que não tem limite isso. É algo, sempre foi assim. Isaías está reconhecendo isso claramente, né, que as nações vizinhas estavam querendo dominar eles. E como é que era essa dominação de antigamente? Vamos citar aqui, por exemplo, os filisteus, que hoje está ali na Palestina, faixa de Gaza, né, tal. Os filisteus, há inúmeras passagens bíblicas, inclusive nos dias de, por exemplo, de Davi, né, quando era um jovem ainda, do rei Saul, que os filisteus estavam querendo dominar, queriam escravizar o povo judeu, o povo de Israel, né? E o povo não estava resistindo. O povo de Israel, no comando de Saul, estava resistindo àquilo lá. E eles foram lá declarar guerra. Até tem um gigante lá, o gigante Golias, né? Aquela passagem que é muito conhecida naquele momento. E o povo, para não ser escravo, lutou, né? Davi foi lá e lutou. Eles queriam, obviamente, que a nação de Israel pagasse tributos. Por ano, uma quantidade absurda de ouro, uma quantidade absurda de prata, toda a produção de trigo, de cevada, de animais, era pago para eles. É o que nós chamamos hoje de colonização, né? Antigamente era mais bruto ainda, né? Era uma colonização baseada em opressão pela violência. Eu pagava, a gente faz guerra e mata todo mundo, né? Este era o cenário. E é por isso que Isaías está dizendo aqui, ó, né? O povo de Israel, em todos os tempos antigamente, aqui justamente é o que Isaías está falando, né? De uma nação como o povo de Israel, sempre esteve sob pressão. Todas as nações ao redor, umas querendo conquistar umas às outras. Sempre foi assim. E ele está dizendo aqui, ó, nós reconhecemos que mesmo apesar de toda esta dominação, o Senhor tem nos protegido, tem nos feito prosperar. Ora, se
Deus estava fazendo o povo de Israel, os judeus aqui prosperarem, por que é que Isaías estava preocupado com os outros povos que eram mais poderosos e com os deuses, né, deles lá que pareciam ser mais poderosos, né? Que eles diziam, não era, claro, né? Era falsa divindades, eles estavam crendo em coisas que não existiam. O deus Baal era o quê? Né? Representado ali por uma estátua, por uma coisa que não podia, como disse o próprio Senhor. Lá, os filisteus, na faixa de Gaza, tinha um deus chamado Dagon. E aí eles pegaram, conquistaram os israelitas, aí roubaram a Arca da Aliança, tomaram e levaram para lá e colocaram no templo de Dagon. Só a arca não era nem Deus, era só um objeto que Deus mandou consagrar, né? E aí a presença da arca lá arrancou, amputou os dois braços de Dagon. Eles não entenderam, continuaram a arca lá, arrancou a cabeça de Dagon e Dagon caiu de joelho, né, com o rosto em terra diante da arca. Eles ficaram com medo e devolveram a arca, né? Ainda perguntaram o que deveriam fazer, né? Então, veja bem, nunca houve um Deus mais poderoso do que o Deus de Israel. E o povo, Isaías aqui sabe disso, o povo de Israel sabia disso. Por que é que então Isaías está dizendo que temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses? Né? Por que que o Deus, o único Deus, o único Deus poderoso do universo, estava sendo humilhado e ao ponto de Isaías dizer assim, olha, o mundo sabe que quando Israel se torna escravo de outra nação, o que é que se falava naquela época? Foi vencido a nação de Israel com o Deus de Israel. Quando o Egito era vencido, foi vencido o Egito pelos deuses romanos. Então, o deus romano é mais forte do que os outros deuses. E ele sempre colocava um deus na frente para dizer que o deus dele era mais forte do que o outro, né? Veja bem que até hoje nenhum desses deuses era tudo fraco, porque nenhum desses impérios sobreviveu, né? Então, veja bem, como é, então, que nós olhamos para esse texto aqui, quando Isaías diz bem claro que temos sido dominados. Ah, não é porque Deus era fraco, era porque o povo era fraco. O povo não obedecia a Deus e, por não obedecer a Deus, seguir a sua palavra, não cresciam na fé. Porque se o povo tivesse fé, essas nações poderiam ser 1 milhão de vezes mais poderosas. Poderiam ter, naquela época, até a bomba atômica. Eles não conseguiriam vencer o povo de Deus. Muitas vezes o povo de Deus eram 2 homens, Eliseu e Geazi. E eles vinham atacar Israel. E aí um exército de anjo com espadas de fogo desembainhada destruiu aquele exército todinho. Não precisava. Então, se Isaías está fazendo essa declaração aqui, o problema estava no povo que desobedeceu a Deus, né? E por isso eles estavam sendo dominados. Por quê? É porque Deus não estava mais presente no meio do povo. O povo havia escolhido outros deuses, o povo havia entrado na apostasia, o povo havia entrado pelo caminho da idolatria, e eles haviam expulsado Deus. Como é que Deus poderia defendê-los, né? Agora, o pouco que eles tinham de prosperidade, as conquistas, eles reconhecem que eles só tinham aquilo porque Deus, mesmo sendo humilhado por eles, expulsado Deus da vida deles, o Senhor continuava abençoando aquela nação. Veja como Deus é maravilhoso.